Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor menor canal do mundo. Pra você que tá chegando exatamente por agora, só procurem um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e bora conhecer Saint Seiya, Lendas da Justiça. Tá, pra você que é fã de Cavaleiros do Zodíaco e não perdia um episódio na Record, provavelmente se lembra dos bons momentos em frente às telinhas, vendo um monte de cavaleiro vestindo armadura brilhante pra defender o Meguier de cabelo roxo. Primeiros gados da história depois do Mario. Então eu acho que esse game aqui vai ser a gota d'água pra te deixar encantado. O primeiro ponto aqui é que o jogo é totalmente gratuito pra jogar, mas é um RPG de gacha. E antes que você torça o nariz pra isso, imagine gacha da seguinte forma. Você tem um Fiat 147, mas sempre que passa em frente a uma loja de Ferraris deseja ter uma. Ambos te levam pro mesmo destino? Claro, mas a Ferrari provavelmente é melhor e daí vem o gacha. Só que com um sistema de sorte, então é como se você comprasse uma caixa gigante e dentro dela pudesse vir tanto outro Fiat 147 como uma Ferrari. Eu adoro essas analogias. O jogo lançou no dia 12 de julho às 5 da manhã no Brasil, então ainda dá tempo de você pegar todos os eventos de lançamento e ainda competir com outros players pelo ranking geral. E não que isso seja importante, mas é bacana ficar medindo sua sorte com quem começou junto com você e ver até onde vai essa luta. Sendo um RPG, os personagens possuem atributos diversos, que são melhorados com joias e ganham ainda mais força quando recebem sacrifícios feitos com peças de outros personagens, geralmente do mesmo tipo e qualidade. Então você basicamente aumenta uma estrela e seu boneco fica cada vez mais forte. Inclusive, aproveitando que falei do gacha e de ganhar bonequinhos, eu tenho um presente pra você que tá assistindo esse vídeo. Na descrição e no primeiro comentário fixado vai ter o link de instalação do jogo e mais um código com um montão de itens pra vocês resgatarem quando começarem a jogar. É só copiar, colar e tá pronta a festa. Além de ter a trilha sonora original da saga, o game veio totalmente legendado em português do Brasil para facilitar na hora de acompanhar a história e saber o que fazer nas estratégias e missões. Além disso, os gráficos estão bem bonitos, com golpes e animações do anime e 30 servidores já no lançamento, lotados de players para trocar aquela ideia no chat e convidar para sua guilda. Sobre jogabilidade, é um sistema de fases e arenas, cada um com um tempo específico para terminar a luta. E obviamente, se você não derrotar o inimigo nesse meio tempo, você perde. Mas fique tranquilo, na maioria das vezes em que eu lutei foi suficiente e todas as minhas derrotas no game foram justamente por enfrentar uma ameaça muito maior que o meu nível de luta. Cada classe de cavaleiro possui 3 skills ativas e algumas passivas, que ajudam na hora de desempenhar certas funções. Então, por exemplo, se você pega o Shiryu, que aqui é um tanque / suporte, você vai ver que as skills dele são em grande parte usadas para se proteger e proteger o grupo, mas ainda assim ele dá dano na medida do possível. E aqui 2 dicas muito importantes que me ajudaram demais. Foque seus recursos somente em 5 personagens que vão compor sua equipe principal e invista principalmente no Ikki, Yoga e Shiryu, que você já recebe no comecinho do game. Esses 3 são heróis comuns, mas que quando são melhorados no upgrade ficam com status monstruosos e vão cobrir bem o seu time até você conseguir cavaleiros mais apropriados para ele. Por falar nisso, o jogo tem um sistema de partida automática, então você pode simplesmente deixar a sua equipe salva e ficar acompanhando os resultados. Mas eu sinceramente não recomendo fazer isso o tempo todo. Algumas vezes você toma uma surra absurda dos NPCs pelo simples fato de não ter planejado direito a posição dos personagens e nem ter upado eles antes. Erro bem comum entre os novatos. Ah, Charles, mas e se eu der azar e não pegar nenhum cavaleiro de ouro? Será? Calma, pequeno gafanhoto de bronze. O próprio jogo tem cavaleiros de ouro como recompensas de missão. Então basta logar diariamente e ir completando os objetivos para conseguir melhorar a sua equipe sem precisar gastar R$1. A propósito, fazendo as próprias missões você recebe gemas e outras moedas internas do jogo que permitem abrir caixas no gacha. Então pode ficar tranquilo, boneco é o que não vai faltar para você. Até porque o jogo tem mais de 100 disponíveis. Porra! Tudo isso? Por falar nisso, dá uma olhada no meu primeiro pool de 10 heróis, dei sorte ou não? Já virou rotina do canal, toda vez que eu jogo algum game com gacha aqui, eu tiro alguma coisa interessante. É lindo, muito bonito. Algumas cartas que você abre podem ser desmontadas para conseguir materiais também. Materiais esses que o jogo te fornece a rodo o tempo todo, que é prática bem comum para jogos orientais, que te recompensam e estimulam você a estar confortável com o loot. Sobre a loja interna do jogo, há fragmentos de heróis, diamantes, materiais de craft e joias, tudo comprado com tokens do próprio game. Então o dinheiro real serve para comprar alguns pacotes, que vem com mais diamantes e alguns brindes, e assinar o VIP, que te dá itens adicionais todos os dias enquanto você é assinante, mas nada que faça uma diferença
tão absurdo a ponto de configurar um pay to win descarado. Tirando a campanha principal, que segue exatamente os eventos da saga dos Cavaleiros de Bronze até chegar nas 12 casas, Cavaleiros Negros e etc., o jogo tem modos de arena diferentes que são resetados semanalmente até mensalmente. Alguns envolvem derrotar os Cavaleiros das 12 casas e quanto mais você avança, mais difícil fica, e outros até te colocam contra Cavaleiros aleatórios, tudo recompensado com mais itens pra conta. Eu notei que substituíram o sistema de energia, bem comum em outros games desse tipo, por um sistema de falha e tempo. Então alguns estágios desses desafios possuem tentativas restantes por dia e até a morte permanente dos seus heróis, que impede com que você prossiga se perder muitos cavaleiros na batalha, até que estejam recuperados, lógico. Demorou mais ou menos 1 hora de jogo para eu conseguir abrir o meu segundo stack de 10 baús com gemas gratuitas, só fazendo missões e eventos. E isso deu mais ou menos 2.800 diamantes, dos que são pagos com dinheiro real. O resultado foi esse aí. O sistema de guildas também funciona muito bem. Lembra que no começo eu comentei sobre servidores lotados? Você consegue se juntar a outros players e fazer eventos como World Bosses internos instanciados e até compartilhar recursos comprados na loja, o que, adivinha só, dá mais material para upar seus personagens. E já que tem outros players no game, eu sei que você tá se coçando para perguntar de PVP, certo? Sim. Pois temos. Porém de uma forma diferente do que você está acostumado. Ao invés de enfrentar diretamente os jogadores, você meio que inscreve o seu time e desafia outros times para o combate. Se você perde, continua no mesmo lugar. Se você ganha, sobe no ranking e ocupa o lugar que o jogador estava. Além dos prêmios pelo combate, você concorre a recompensas melhores por estar no topo, então se prepare. O segredo por trás desse jogo é justamente extrair tudo que você puder de todo lugar. Então faça missões, faça as arenas, faça coleta de áreas e tudo mais que o seu tempo permitir. Qualquer coisa que você faz te concede recursos para melhorar os seus personagens e acredite em mim, para prosseguir no modo história você vai precisar de toda a ajuda possível que conseguir. Em resumo, é bacana rever várias referências de um dos melhores animes de todos os tempos, e receber nas mãos a história clássica de forma tão fiel é sensacional. Eu já falei que as dublagens em japonês também são originais, né? O sistema de gacha, apesar de gerar reclamações, deixa a coisa toda na mão da sorte, e você recebe gemas e material gratuito o tempo todo, então não vai ficar pra trás mesmo se não tirar nada super ultra mega raro. Eu acho sinceramente que é um daqueles games para jogar casualmente, seja na fila do banco ou quando você tá sem nada para fazer. Mas cuidado com o vício, mesmo sendo automático você pode vacilar e perder a atenção no que estiver fazendo. E eu já vi gente perdendo o emprego por muito menos. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem e puderem ajudar o canal de alguma forma, basta contribuir com like, dislike, compartilhamento ou até receita de bolo. Tudo isso faz com que o YouTube mostre meu trabalho para mais pessoas e mantenha o canal vivo. Nos vemos em Atenas, valeu, falou, é nóis!